Nós vamos conversar agora sobre o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena, que é coordenado pelo professor Jorge Vieira. Professor, qual a importância de criar esse núcleo? Olha, Miguel, eu considero primeiro o contexto dos 200 anos de Alagoas, né? E o SESMAC, uma instituição privada de ensino superior, constitui um núcleo com um caráter de resgatar duas matrizes da história de Alagoas, afro e indígena, que nós sabemos que em nível de Brasil e também em Alagoas, sempre na história foram duas matrizes esquecidas, né? E, ao mesmo tempo, nós sabemos que tem uma legislação, tanto do ponto de vista constitucional como infraconstitucional, que coloca a necessidade de que esses dois conteúdos estejam incluídos dentro da educação, né? Quem é que cumpre essa legislação? Pois é, esse é o grande problema. Por isso que, quando eu coloco que o SESMAC é um protagonista nesse processo, está à frente, dando resposta para formar grandes profissionais para o século XXI, que, até do ponto de vista de outras instituições, por exemplo, públicas, o SESMAC sai à frente, dando resposta a essa aplicabilidade do que está previsto na lei, por exemplo, 11.645 de 2008, que já coloca a necessidade de inclusão dessas temáticas no ensino médio e ensino fundamental e também na regulamentação do MEC no ensino superior. O núcleo congrega todo o curso, tanto de humanas, exatas? A proposta é exatamente essa, ou seja, não só para toda a graduação e pós-graduação. Inclusive, nós estamos agora também constituindo uma parceria com a Mackenzie de São Paulo, onde teremos uma linha de pesquisa dentro da área étnico-racial, que traremos um doutorado de psicologia, exatamente para trabalhar essas questões étnico-raciais. A Serra da Barriga foi considerada patrimônio do Mercosul e abre muitas vamos dizer, ilações e invencionices e criações, né? A proposta que já está sendo trabalhada nos bastidores é que uma universidade, uma fundação assuma um núcleo de estudos. O SESMAC teria interesse nessa área? Olha, na verdade, o professor Douglas Aprato, que é o vice-reitor e o pró-reitor acadêmico, né, da instituição, ele deixou uma coisa muito clara quando me convidou para coordenar esse núcleo da proposta de criação, né? O que o SESMAC, o professor Douglas, nos colocou com muita clareza quando nos convidou para coordenar e com a criação do núcleo no SESMAC, em relação às populações afro e indígenas, ele deixou com muita clareza o seguinte: os indígenas e afrodescendentes não serão tratados como os coitadinhos no processo, mas como sujeitos históricos. Agora, e trazendo para o diálogo quanto em nível dos saberes, troca de saberes com a ciência ocidental. Então, os saberes indígenas e afros dialogando com os saberes tradicionais, com o saber científico epistemológico, né, da universidade. Ora, o que é que remete a isso? Que o próprio SESMAC está dialogando em todas as suas áreas do conhecimento. É claro que todas as iniciativas que dentro do estado de Alagoas, que surgirem em tipo, por exemplo, nós temos um projeto que já tem como perspectiva de um museu com as artes indígenas e afro dos quilombolas também, dentro do SESMAC. Então, por exemplo, nós temos Palmeira dos Índios, que tem o Museu Chucurus, né? Nós temos todo o interesse de estar incentivando a restauração, recuperação. Então, uma proposta dessa, por exemplo, da Serra da Barriga, é uma proposta para que se venha pensar, se venha discutir, sim, para incentivar e valorizar uma iniciativa desse porte. Uma iniciativa como essa nos faz remeter a um certo passado, agora recente, da aprovação na Assembleia Legislativa da Lei da Mordaça. Como é que essa proposta pode ser vinculada no Estado sem tratar os saberes e os seres humanos negros ou índios sem ser coitadinhos, se a gente não pode refletir
Pois é, porque é um absurdo. A tradição da história é essa. Exato, mas aí já foi, inclusive, em nível do Supremo Tribunal Federal, essa proposta de lei já foi considerada inconstitucional, graças a Deus. Claro que ainda vai para o... Mas eu tenho uma convicção, né, que dentro do Supremo, do colegiado, ela será também considerada inconstitucional, porque é um absurdo. É uma lei que não tem sentido, extemporânea, Miguel. Como é que você, em sala de aula, o professor não possa tratar, vai ser proibido de tratar de questões tão importantes, da uma realidade nossa, de matrizes que tem a base histórica do povo alagoano. A história de Alagoas tem que ser contada e o professor tem esse papel. Então você imagine uma universidade que não pode ir para campo, pesquisar e trazer essa realidade para a sala de aula e ao mesmo tempo que o professor não possa socializar e debater isso com a sociedade. Isso é preciso se fazer uma revisão histórica, Não contar a história de outro jeito. Não tenha dúvida, porque a universidade, Miguel, esse é o equívoco dessas concepções positivistas, reacionárias que estão colocadas na sociedade. Ou seja, a universidade é um tripé, é o ensino, a pesquisa e extensão. Isso que motiva e que alimenta o conhecimento científico. Por quê? Porque o ensino é o repasse do conhecimento, mas na pesquisa é onde você traz o novo, onde você cria, onde você refaz todo o processo para que você possa repassar na sala de aula. E a extensão é quando você devolve para a sociedade esse conhecimento. Fazendo um balizamento de que apenas 3% da população brasileira consegue chegar à universidade, daqueles que começam o estudo, o diálogo da universidade, né, com a sociedade, ele é muito ínfimo, né? Muitos trabalhos científicos que são importantes para o conhecimento humano, eles ficam nas bibliotecas, através de suas pesquisas. O núcleo pretende estreitar esse relacionamento? Exatamente. Quando nós montamos um projeto, né, e dentro, algumas das atribuições desse projeto, além dessas que eu já coloquei anteriormente, da produção científica, da pesquisa, daí das comunidades indígenas, até porque nós já estamos desenvolvendo esse projeto, essas atividades já estão em curso. Também nós criaremos uma revista de caráter científico para que seja socializada. Os meios de comunicação são instrumentos extremamente importantes e também o processo de socialização permanente através de seminários, através da própria discussão que teremos nas comunidades indígenas, no processo de formação e capacitação. Por exemplo, nós estamos agora, que é outro elemento fundamental, Miguel, que nós estamos trabalhando com as comunidades indígenas. Já estamos em curso, nós temos processo de formação. Por exemplo, eu coordeno um núcleo no curso de Direito do SESMAC, que já produzimos, inclusive, um livro. Em 2016, fizemos o lançamento de um livro com estudantes de Direito. Ou seja, nós temos as garantias constitucionais dos direitos indígenas e dos afrodescendentes, e o que fizemos a pesquisa analisar a efetividade do que preconiza a Constituição e o que está colocado na realidade, né? E publicamos, o título do livro está à venda, Antropologia Jurídica do Campus ao Campo e do Campo ao Campus. Exatamente esse diálogo entre a universidade, que é dentro desse sentido que você colocou com muita propriedade, ou seja, a relação da universidade com a sociedade, com a realidade, porque não adianta um conhecimento exótico, esotérico para ficar lá, né, somente para o conhecimento dos cientistas. Do mundo acadêmico. Do mundo acadêmico. Não, nós temos que dialogar. Então, o que é que nós fazemos? Temos uma prática concreta. Eu tenho uma equipe de estudantes de Direito do SESMAC que uma vez por mês, o primeiro final de semana de cada mês, nós vamos ao povo Calancó traduzir a Constituição Federal para os índios. Vá lá na aldeia Calancó, no município de Água Branca, discuta os direitos
direitos constitucionais com os índios, que eles vão discutir os índios. Os alunos, quando chegam, ficam assim, de boca aberta, dialogando, porque eles sabem o que como é um processo de demarcação de terra, onde está o artigo, o capítulo que trata do direito, o que trata quem tem a competência da demarcação da terra. Então, quer dizer, é isso que o papel da universidade é traduzir um conhecimento científico que tem uma linguagem própria, que tem uma metodologia própria, mas que a gente tem a capacidade de traduzir numa linguagem adequada para a sociedade. A outra situação é essa, reconhecer no objeto estudado, ou o homem estudado, que ele possui direitos e que esse conhecimento tem que retornar. E tem que retornar, exatamente, que é o aspecto fundamental, que é o impacto social que esse conhecimento tem. Porque não adianta também, outra questão que é muito importante para a academia, é que muitas vezes uma pesquisa de mestrado, doutorado ou qualquer outro aspecto da pesquisa, o sujeito vai para a comunidade, faz a pesquisa e não dá o retorno. É aquela história do objeto estudado e a imparcialidade, né? Que você não pode mudar a realidade, senão não é a realidade estudada. E nós sabemos que não existe uma imparcialidade absoluta. E eu acho que o cientista precisa se envolver, porque senão ele não é um sujeito social, né? O conhecimento dele também não vai ser sujeito social. E todo conhecimento ele tem que ter um impacto sobre a realidade. Ele sai da realidade, mas ele tem que ser devolvido para a realidade. Uma outra experiência que já estamos em curso também, no SESMAC, com o NAFRE já em funcionamento, com o curso de veterinária, porque nós estamos pensando também no processo de sustentabilidade dessas comunidades. Por quê? Porque a universidade tem um conhecimento técnico de excelência. Então, por exemplo, nós temos um curso de medicina que vamos canalizar para a discussão com as necessidades e a capacitação e formação dessas comunidades. Mas, como eu estava falando, no curso de veterinária, nós estamos com a equipe, com um professor, inclusive doutor Saulo, formado nos Estados Unidos, com a equipe de alunos do curso de veterinária, já fomos na comunidade Calancó para dar todo um acompanhamento técnico, na formação técnica, na criação de caprinos e ovinos. Inclusive, já fomos lá com toda a estrutura do SESMAC, já se encontra aqui na fazenda, no Marechal Deodoro, no campus do SESMAC, 15 animais, cabras, onde estão em quarentenas, estão já em processo de trabalho, todo um trabalho para fazer inseminação artificial, para produzir leite, cabras que irão produzir leites em torno de 3 a 4 litros de leite diários. Para quê? Para trabalhar a sustentabilidade das populações indígenas e afrodescendentes. Então, quer dizer, olha o conhecimento técnico, aproveitando as potencialidades que essas comunidades têm, que é típico do sertanejo, a criação do ovino e do caprino. Aproveitando essas potencialidades, nós vamos também desenvolver a sustentabilidade dessas fazendo comunidades. Extensão acadêmica. Exatamente. E socializando o conhecimento científico, tornando mais humano o estudante. E aí você vê a consequência que tem. Esse aluno que está no curso de veterinário, ele vai para a comunidade, ele tem uma outra perspectiva e formação na sua vida. Ele sai mais humanizado, ele sai com um conhecimento técnico a partir da realidade que ele tem e, ao mesmo tempo, ele presta uma formação. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.